Olá, pessoal! Eu sou Marilana, sou nutricionista materno-infantil, sou mestre e doutora em saúde da criança e do adolescente. Finalmente, nós vamos falar um pouquinho aqui dos 5 pilares da avaliação nutricional. E esse vídeo de hoje eu acho tão importante porque eu falo finalmente no sentido assim, né? Tantas vezes eu falei aqui, os 5 pilares de avaliação, os 5 pilares, NMF, enfim, o que é isso tudo? Bom, vamos lá. O NMF é um curso, né, na verdade, que clareia, quase que uma capacitação que eu passo para as diversas centenas de nutricionistas, que foi apelidado NMF, mas na verdade chama Nutri Mãe e Filho. E nesse curso, na verdade, que eu tenho tanto carinho, vou dizer assim, que as minhas alunas também agora são NMFs aí da família, eu apresento para elas um método de avaliação, que é o método patenteado do NMF. São um método baseado em 5 pilares. O que é isso, né? Por que a Mari fala desses pilares? Olha só, diante de toda a minha trajetória de vida, de atendimento, são 16 anos de prática materno-infantil, já atendi de tudo que vocês imaginarem, eu vejo muito isso, assim, a necessidade que eu, Mari, tinha de tentar organizar um pouco o meu atendimento, né? Conseguir compreender a lógica de raciocínio que aquele paciente está me mostrando. Eu sou muito esquemática, sou muito metódica, eu gosto de um mapa mental, eu acho isso muito bom, isso me clareia muito. E com isso eu fui construindo alguns trajetos. E aí eu consegui colocar nesses trajetos aonde que o paciente se localiza a cada avaliação. Então veja só. Os 5 pilares, eles são baseados em 5 avaliações. A primeira avaliação que a gente faz com o nosso paciente, desde o momento que ele chega na porta do nosso consultório até no momento dele sair, é a avaliação clínica. É a avaliação que a gente aprende de muita questão semiológica, na pediatria ectoscópica, né? Ou então de pressão arterial, ou de edema da gestante, aquela coisa que você olha o paciente e você fala, cara, eu tô vendo aquilo dali, etc. Eu tô entendendo aquilo dali, clinicamente tá bom, não tá bom, cor, pele, olho, enfim. A gente olha esse paciente, a gente enxerga mesmo o que a gente está encontrando ali. Depois dessa avaliação clínica, né, um segundo passo do segundo pilar aí, que seria a avaliação bioquímica. Na avaliação bioquímica, a gente consegue reunir, diante de todos os outros olhares, alguma resposta, né, vamos dizer assim, a nível interno, né? O que esse paciente, o que eu estou enxergando desse paciente? O que esse paciente está me revelando e que, às vezes, eu estou enxergando e que eu preciso de um exame realmente para me mostrar? Né? Quais os exames básicos, bioquímicos que eu preciso ver? Quando eu dou aula para alguns colegas, né, da área de medicina, eu sempre falo com eles, nesse pilar aqui, clínico, né, bioquímico, na verdade, vocês podem entrar com os exames complementares, né? Algum outro exame que foge um pouco dos laboratoriais bioquímicos mesmo, assim, clássicos, né? Posso fazer um raio-x, posso fazer um ultrassom, enfim, né? Mas nesse momento a gente vai olhar isso internamente, como que isso tá. Então, clínica, bioquímica, o terceiro pilar que nós, da área da nutrição, da área, enfim, da nutrologia que seja, a gente consegue olhar muito na pediatria ou na obstetrícia, enfim, a gente olha além da clínica, da bioquímica, a gente tem condição de olhar a antropometria. A avaliação antropométrica não é somente o peso e a estatura de uma criança, ou o peso de uma gestante, ou enfim, eu preciso entender como que o compartimento, quais são as composições corporais, né, os compartimentos corporais, a composição corporal, né, sabendo que toda composição corporal vem com a concentração de água que eu tenho, o tanto de massa magra que eu tenho, o tanto de músculo que eu tenho, o tanto de massa óssea que eu tenho, e tudo isso, quando a gente atende materno, infantil e adolescência, tem as suas especificidades. Então, a compactação de massa óssea é muito na adolescência, né? Mas a questão do edema é muito claro na gestante. Então, na antropometria, eu preciso olhar essa minha paciente e falar assim, cara, o que se refere ao peso que ela está trazendo para mim? Será que ele está crescendo? Então, eu estou avaliando uma criança obesa. Quanto de massa muscular e massa gordurosa realmente ele tem? Ele tem que emagrecer ou ele tem que manter o peso porque ele está num crescimento ideal? Então, é essa avaliação antropométrica. A quarta avaliação, que é fundamental, que aí a gente da nutrição brilha demais e alguns colegas de outras áreas conseguem fazer de uma maneira um pouco mais superficial, é a avaliação
dietética. A avaliação dietética é o quarto pilar fundamental para a gente olhar o paciente, entendendo o que realmente ele consome, quanto que ele consome, o que ele consome, a nível quantitativo e a nível qualitativo. Eu preciso compreender isso, como que esse paciente se estrutura a nível alimentar, o comportamento alimentar. Paciente com recusa alimentar, peraí, ele não come, mas o quanto que você diz que ele não come, né? Como que é essa recusa? Isso impacta no crescimento, né, dele, no desenvolvimento infantil, na antropometria, ou na clínica dele, ou na bioquímica, mas eu tenho que ver o quanto que ele está comendo. Então, o pilar dietético, ele é fundamental no público materno infantil. E o quinto pilar, que eu falo que é solo, base, fundamental, que às vezes todos os outros estão arranjados, mas que esse aí, às vezes, muda toda a sua intervenção, é o pilar do ambiente. Ou o pilar social, o pilar que o paciente encontra-se, aonde que ele está, com quem ele vive, como ele vive, né? Qual é a história de vida dele, como que é essa pessoa que traz aqui pra gente, ele tá aqui, ele não tá aqui, como que tá e etc. Então, pessoal, esse pilar, o quinto pilar, é o pilar que a gente humaniza a nossa intervenção, que a gente entende que aquele paciente traz pra gente algo além do que a questão clínica, bioquímica, orgânica. Eu extrapolo o orgânico daquela pessoa que te procura ou aquela criança que está sendo conduzida pela família. Eu entendo que existe um universo ali por trás, que muitas das vezes repercute mais na criança do que a própria biologia infantil. Isso a 0 a 2 anos a gente sabe a influência que o meio tem no seu crescimento. Então, não podemos deixar passar para olhar para esse sujeito nessa questão de como ele come, onde ele come, o corpo dele, a relação dele com os pais, na escola, como que é, isso é fundamental. E esse aí é o nosso quinto pilar, beleza? Usem os pilares porque são vidas, é vida na verdade, né? Porque eu falo, os pilares são do NMF, mas a gente empresta para toda a comunidade porque ajuda muito a gente no momento do atendimento. Espero que vocês tenham gostado. Beijo!